Palmeiras já tem mais de 107 anos e desde 1914 foram diversos títulos e conquistas que ajudaram a criar sua enorme torcida. Muito se sabe sobre a história de seus títulos, dos seus craques, dos técnicos, mas vocês sabem como tudo começou? Bom, para entendermos como o Palmeiras surgiu, primeiro temos que conhecer o contexto da época para podermos entender o que inspirou sua criação. Em 1914, havia apenas algumas décadas que a Itália tinha se tornado o único país. Por causa disso, os italianos estavam com um sentimento nacionalista. Como desde a segunda metade do século XIX o Brasil vinha recebendo muitos italianos, esse sentimento veio para o Brasil e era muito forte nas colônias italianas. Assim, como a capital de São Paulo havia virado um local no qual muitos italianos resolveram morar, a ponto de chegar a ser 25% da população em 1914 e fazer com que os impostos fossem cobrados em italiano, ela acabou se tornando um grande centro da cultura italiana. Havia clubes de dança, música, poesias dedicados aos italianos, pois estes, apesar de distantes de sua terra, buscavam continuar ligados a ela. Com todo esse cenário, já havia um terreno fértil para que um clube de futebol surgisse e ganhasse muita força no estado, mas ainda faltava um estopim para que alguém decidisse se mobilizar para sua criação. Naquele ano, os clubes de futebol italianos Torino e Pro Vercelli fizeram uma excursão para o Brasil e jogaram partidas na capital. E como você já deve imaginar, a população da colônia os acolheu por causa de um sentimento de irmandade que tinham com seus conterrâneos. Essa visita trouxe inspiração para muitos, e um pouco de revolta por não haver um clube de futebol na colônia. Tanto que um jovem redator chamado Vincenzo Ragonetti, que por sinal mais tarde se envolveu com a fundação do Palmeiras, escreveu uma carta muito agressiva para o Fanfulha, o maior jornal italiano da capital, por ninguém ainda ter tomado a iniciativa de criar um clube dedicado ao esporte dentro da colônia. Esta carta, porém, teve a resposta de um jovem italiano chamado Luigi Servo, que estava muito inspirado pela excursão e que aceitava o desafio proposto por Vincenzo. Luigi era um jovem italiano que trabalhava nas indústrias Matarazzo. Muito fã de futebol, estava inscrito como jogador no Sporting Clube Internacional de São Paulo e também frequentava um clube de arte. Com seu grande espírito de líder, estava à frente do projeto de criação de uma sociedade esportiva na colônia, o que coincidiu com as ideias de Vincenzo, que se uniu a Luigi e seus amigos para que o clube saísse do papel. A próxima etapa era fazer a ideia vir a público e recrutar mais interessados. Para isso, publicaram no dia 19 de agosto, no Fanfulha, um convite a quem se interessasse na formação do clube, para uma reunião que ocorreria às 8 horas do mesmo dia, no Salão da Alhambra, local que mais tarde se tornaria a sede do clube. Essa reunião, mais do que muitas finais, foi um dos momentos mais decisivos na história do clube, e sendo assim, não poderia faltar emoção. Parte dos 37 que compareceram à reunião queriam um clube artístico e literário, e a outra queria um clube de futebol. As discussões foram acaloradas e poderiam fazer com que o mais pessimista acreditassem que o clube poderia não ter um grande futuro. Porém, Luigi, como um capitão em uma final onde o time está perdendo, acalmou os ânimos do que estavam lá e guiou a reunião para o rumo certo. A ideia do futebol acabou sendo a predominante, depois foi agendada outra reunião para o dia 26, uma semana depois. Neste segundo encontro, foram eleitos os donos de cada cargo no clube. Luigi foi o favorito para assumir a presidência, mas por vontade própria ficou apenas com o cargo de secretário-geral. Dessa forma estava tudo decidido e assim, em italiano, foi escrita e assinada a ata de fundação do Palestra Itália, fazendo com que o dia 26 de agosto de 1914 seja lembrado como a data de nascimento do clube. Nos primeiros meses, o clube ainda não havia enfrentado nenhum outro time e realizava apenas partidas e torneios internos para decidir qual seria o elenco titular. Até que em janeiro de 1915, chegou o momento certo, mas quem deveriam escolher para enfrentar? O primeiro adversário deveria ser simbólico e possuir uma identidade parecida com o do Palestra Itália. Com isso em mente, escolheram o Savoia, outro time de origem italiana que existe até os dias atuais com o nome de Votorantim, mesmo nome de seu município. Após uma longa viagem até o interior do estado, os palestrinos no dia 24 de janeiro, às 14h15, realizaram sua primeira partida contra outra agremiação esportiva. O primeiro tempo foi muito disputado e se encerrou com um placar de 0-0. No segundo tempo, houve a dominância do Palestra, que com 2 gols de pênalti, um do capitão e outro de Ferreira,
Ferreira decidiu a partida. O clube da casa, em um gesto de amistosidade, ofereceu ao vencedor a sua primeira taça, a Taça Savoia. Após isso, as conquistas do clube começaram a vir rapidamente. A primeira delas foi o acesso ao Campeonato Paulista em 1916. O velódromo, local onde muitas partidas do campeonato eram realizadas, havia sido desativado. Assim, o Palestra auxiliou a Associação Paulista, fazendo com que as indústrias Matarazzo realizassem o transporte das arquibancadas do velódromo para outro local. Com esse apoio, o Palestra ganhou como uma recompensa o acesso ao Campeonato Paulista de 1916, e assim passou a fazer parte da elite do futebol de São Paulo. Na sua primeira participação, acabou ficando em penúltimo lugar, apenas na frente da Associação Atlética das Palmeiras. Mas já no ano seguinte, conseguiu seu primeiro vice-campeonato, o que se repetiu em 1919. No ano seguinte, houve outra grande conquista, que foi a compra do Parque Antártica, que era o espaço de lazer que anteriormente pertencia à Companhia Antártica Paulista, para ser a sua nova casa. O valor a ser pago era de 500 contos de réis, sendo este um altíssimo valor para a época, que pelas condições do clube, fez com que o negócio fosse apelidado como a loucura do século. O Palestra acabou não conseguindo pagar todas as parcelas e resolveu o problema vendendo parte do terreno para as indústrias Matarazzo, acabando assim com essa grande dívida. Mas as conquistas de 1920 não acabam por aí. No dia 19 de dezembro, em uma partida de desempate, o Palestra derrotou o Paulistano por 2-1 e conquistou seu primeiro título paulista, com 3 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, mostrando assim que era um time de fato campeão.